Prazer na casa do Pai. Vamos ler a palavra do Senhor. Texto de Lucas 2, de 41 a 52. Não é muito longo, é um texto já conhecido, mas preste atenção para aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu vou estar lendo, vocês podem estar acompanhando, acho que vai estar aí, isso, está no slide. Vamos lá. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, os pais de Jesus. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe dizia: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, Pai, que teu Espírito Santo, ó Deus, que esteja falando nessa noite, que esteja realmente completando no coração de cada um que está aqui, assim como falou ao meu, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Eu achei muito bonito o pessoal dos jovens ter preparado isso aqui. Eu aprendi em casa, vocês devem ter ouvido falar isso, que o nosso ambiente de casa sempre tem que ser um ambiente gostoso, sempre tem que ser um ambiente que você se sinta bem. Mesmo que às vezes, como é lá em casa, e às vezes é a realidade de muitos, às vezes a gente não para em casa, né? Às vezes a gente fica o dia inteiro fora, só está em casa para poder dormir. Mas ainda assim, tem que ser um ambiente gostoso, tem que ser um ambiente que você tenha prazer de estar lá. Porque senão aí que você quer ir para a rua mesmo, né? Aí você não quer passar mais tempo com a família, com os filhos, e a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então a nossa casa, ela tem que ser um lugar aconchegante, tem que ser um lugar bonito, tem que ser um lugar do seu gosto, do gosto do casal. Você que é jovem ainda que não casou, pelo menos ali o seu cantinho, o seu quarto, tem que ser realmente bonito, arrumado, com a sua cara, né? Para você ter prazer, é a sua casa, é o seu lugar. E nós vamos falar hoje da casa do Senhor. Então essa aqui representa uma casa. E você vê que o pastor Marcelo, quando ele começou a reforma aqui, ele falava muito isso. Isso aqui é a casa de Deus. Ela precisa estar bonita, ela precisa estar apresentável, porque as pessoas precisam ter prazer em estar aqui. Elas precisam chegar, elas precisam enxergar um ambiente favorável para que elas sintam vontade em voltar, tá certo? Então a gente precisa realmente cuidar daquilo que é nosso. Nós precisamos realmente investir daquilo que é nosso, na nossa casa, na casa do Senhor, na igreja do Senhor, para que seja um ambiente agradável para todos nós. E é isso que nós vemos que a nossa igreja tem caminhado. Passamos por algumas reformas, tem muita coisa para fazer. E isso aqui, então, é uma representação muito legal para a gente se sentir à vontade mesmo. E você toma isso para você, para sua casa, para o seu quarto, para você realmente buscar um ambiente que vai realmente trazer alegria em primeiro lugar para você e para as pessoas que estarão te visitando. Hoje, nós vamos ter alguns pontos. Eu quero mostrar a importância da gente ter esse prazer de estar na casa do Senhor. Por muitas vezes a gente acaba invertendo um pouco os valores, invertendo o amor, a dedicação no lugar exato, no lugar correto. Onde está a nossa motivação em estar. Se temos ou não prazer em vir aqui, em vir ao templo,
em vir adorar o Senhor. E para falar sobre isso, a primeira coisa que eu queria destacar é do exemplo maior de todos nós. Esse exemplo é Jesus Cristo, certo? E temos várias passagens da Bíblia que falam o quê? Que Jesus frequentava o templo, que ele frequentava constantemente. Tem várias passagens que falam isso, mas eu quero trazer somente duas. João 7,14 diz: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E o próximo texto, que é o mais interessante, tem vários, mas esse eu achei mais interessante. Olha só, esse texto fala assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Olha só, e todos os dias ensinava no templo. Jesus estava no templo todos os dias, e ele com certeza fazia porque ele tinha prazer. Era o ministério de Jesus, ele tinha prazer em estar lá. Aqui fala que todos os dias ele ensinava no templo. Esse é o nosso exemplo maior. Não tem nem o porquê de eu falar de exemplo de tal pessoa que gosta, de tal que gosta de estar na igreja, de outra que ama estar na igreja. Mas eu estou indo direto no exemplo nosso maior. Jesus Cristo estava no templo ensinando todos os dias. Nós temos que pensar um pouco nisso, nesse prazer que o próprio Jesus tinha de estar na casa do Senhor e trazer isso para nós. E aí continua: mas os principais dos sacerdotes, escribas, os principais do povo procuravam matá-lo. Lucas 19, de 45 a 47. Jesus era o que tinha motivos para não querer estar no templo. Por quê? Ele não era 100% homem, 100% Deus? Ele não tem todo o poder? Ele não tinha ali a presença do Espírito Santo o tempo todo para realizar as curas, os milagres? Ele era o que tinha motivo para falar: eu não tenho necessidade de ir no templo. O lugar que eu estou, eu já faço milagres. Aonde eu vou, a cura acontece. Aonde eu vou, as pessoas vêm ao meu redor, elas me procuram, elas querem estar ao meu lado, eu realizo, eu busco, eu jejuo lá no deserto. Ele era o que tinha mais motivos para não fazer questão alguma de estar no templo, mas é o que nos dá exemplo e fala que estava lá todos os dias. E a gente precisa refletir sobre isso. Como é que está o seu coração, a sua vontade de estar na casa do Senhor todos os dias? Ou você olha para a possibilidade de vir para a igreja e aquilo já causa uma repulsa, fala: ah não, mas de novo na igreja? Mas mais uma vez na casa do Senhor? O que eu vou fazer lá de novo? Já estou lá direto, já estou todo domingo, ou todo sábado aqui no culto da juventude. E o nosso exemplo maior fala que ele ensinava todos os dias, e com certeza porque ele tinha prazer em estar na casa do Pai. Próximo ponto fala que ele priorizou a vontade do Pai. Nesse texto que nós lemos, no versículo 49, fala assim: ele perguntou, quando os pais questionaram, porque ele ficou para trás na viagem: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Gente, isso é muito forte. Ele sabia qual que era a vontade do Pai, e ele priorizou, colocou em primeiro lugar a vontade do Pai, não um Pai terreno, do Pai celestial. A gente não pode, eu vou falar mais para frente aqui, não deve falar que ele foi desobediente, porque ele não foi. A Bíblia não fala, e Jesus não tinha pecado, então ele não foi desobediente. Mas ele priorizou a vontade de Deus. É claro que ele não teve, por isso que ele não foi desobediente. O pai não falou para ele vir e ele desobedeceu e ficou. Não, correu um desencontro ali. Mas ele priorizou a vontade do pai, que ele acabou de dizer, que ele sabia que a vontade do pai era que ele estivesse aonde? Ensinando no templo, pelo menos naquele momento. Essa era a vontade de Deus. E Jesus diz isso para os seus pais terrenos. Não sabiam
que eu devia estar na casa do meu pai, e depois fala que eles não compreenderam. Os pais dele, terreno, não compreendeu aquilo que ele quis dizer. Mas ele disse que era prioridade na vida dele a vontade de Deus Pai. Como estão as suas prioridades? Claro que eu posso dizer sobre várias coisas, mas hoje o que eu estou dizendo? Sobre estar na igreja. Então, se Deus de repente coloca no seu coração para vir mais na igreja, para estar na casa do Senhor, ou para abraçar um ministério que precisa estar mais na casa do Senhor, qual está sendo a sua resposta para Deus? Você está priorizando a vontade de Deus Pai? Ou você está priorizando a vontade, estou falando dos seus pais terrenos, ou sua mesmo? Quais são as suas prioridades? Jesus, o nosso exemplo, priorizou a vontade de Deus. Ficou muito claro aqui nesse versículo, quando ele pergunta: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então, quais são as nossas prioridades? Como está o seu desejo no seu coração de ter prazer em estar aqui na casa do Senhor? Até onde estar aqui na igreja, vir aqui na igreja é um peso para você? Até onde isso, causa má vontade, nossa, eu tenho que ir porque meus pais estão obrigando, eu tenho que ir porque se eu não for, um líder meu vai me ligar e vai me cobrar. Até onde isso está te deixando, cheio de alegria, de vontade, falando: nossa, eu vou estar na casa de Deus mais uma vez. Assim como Jesus nos ensinou, que estava lá todos os dias. Aonde você está buscando e está tendo esse prazer realmente? Nós somos tentados a pensar que, como nós temos um Deus onipresente, que está em todo lugar, Deus onipresente, que está em todo lugar, certo? Nós sabemos disso, que nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E nós somos tentados por causa disso a falar assim: se Ele é onipresente, Ele está lá na minha casa, para que eu vou na igreja? Para que eu preciso ir na alvorada, orar lá, se eu posso orar na minha casa que Deus está lá também? Para que estudar alguma coisa na igreja, se eu posso abrir a Bíblia e estudar na minha casa? Agora, se o próprio Jesus deu o exemplo, e estava no templo todos os dias, se o próprio Jesus fala de comunhão, que você tem que ter comunhão, que você tem que estar com as pessoas, isso não te responde? Por que você tem que vir para esse lugar? Por que nós cremos que orar juntos é diferente de você orar separado? Não que a sua oração não tenha validade, mas se você tem alguém que está te chamando, está te convocando para estar junto, para estar aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor junto, para estar aqui em mais cultos, e não só no sábado, mas estar em outros cultos junto, tendo comunhão, fazendo amizade, pensando em coisas diferentes, porque a Bíblia, quando fala de comunhão, tem inúmeras passagens, e estou olhando aqui o ministério de louvor, é gostoso a nossa comunhão. Outros ministérios aí, pode olhar um para o outro, aí pessoal da 3, que está um pouco mais unido, pessoal da técnica, do Henrique, é gostoso ter comunhão, não é? Você, se tem aí a sua turma, que você é amigo, que você convive, é gostoso ter comunhão ou não é? E por que às vezes nós preferimos ter isso fora da igreja? Agora, quando fala para nós termos isso dentro da igreja, a gente não quer, e fala que não precisa disso, porque Deus está em todo lugar. E nós somos atentados a isso, a não trazer toda essa comunhão, essa alegria. Gente, o que é célula? Para que estar na célula? Por que o coração hoje da nossa igreja, da primeira igreja batista de Araçatuba, é as células? Porque ali há comunhão, porque ali você abre o seu coração para um grupo de pessoas, e elas vão orar por você. Se você faz isso na sua casa, quem vai orar por você? Deus está na sua casa, sim, Deus ouve a sua oração, sim, mas Ele coloca anjos na sua vida, Ele coloca pessoas na sua vida, para poder orar por você, para poder ter comunhão,
para poder ter prazer na casa do Pai. Muitas vezes nós temos prazer com os amigos do serviço, nós queremos estar no churrasco dos amigos do serviço, mas no da igreja não, no da igreja não rola. Às vezes a gente prefere tantas coisas, e Deus quer isso tudo. Ele que nos deu a alegria de viver, Ele que nos deu toda a alegria da comunhão, de andarmos juntos, e Ele quer que a gente exerça isso aonde? Se não dentro da casa dEle. Ele quer que nós exerçamos tudo isso que Ele colocou para nós, tudo de melhor que Ele deu para nossas vidas, Ele quer que a gente exerça na casa de Deus em primeiro lugar. A alegria tem que estar aqui em primeiro lugar, porque é desse jeito que nós vamos chamar a atenção dos de fora. Quando eles olharem para nós e falar, ali tem alguma coisa diferente, ali a festa é mais completa, ali a alegria é mais completa, ali tem alguma coisa que me chama a atenção. E nós querendo muitas vezes fazer tudo aquilo que recebemos do Senhor, todos os dons e talentos que recebemos do Senhor, exercer fora da casa do Pai, ao invés de exercer dentro da casa do Pai. Nós precisamos ter prazer. Eu creio que tudo é dádiva de Deus. As mínimas coisas, que eu estou falando aqui um pouco de alegria, a pessoa que é mais extrovertida, essas mínimas coisas foi Deus que deu. Não só quem toca, não só quem tem o dom, o talento de fazer uma refeição bem feita lá do Espaço Gourmet, não é só esses dons e talentos, as mínimas coisas, tudo foi Deus que deu, tudo. Não existe nada que você pode olhar e falar, não, isso aqui é meu. Nada é seu, tudo foi Deus que te deu. E se foi, exatamente, tudo. E se foi Deus que te deu, Ele quer que você exerça onde? Ele quer que você pegue a sua alegria, Ele quer que você pegue o seu dom, o seu talento, que às vezes você acha que nem é dom, e quer que você exerça onde? Lá fora. Ou quer que você faça aqui, onde estamos unidos, e tem pessoas aqui que podem ter o mesmo prazer, que pode chegar em você e falar, caramba, que legal isso aqui que você faz, hein? Aí você já pega uma amizade. Isso tem que acontecer primeiro aqui na casa de Deus, eu creio nisso. Nós temos que buscar isso. Em Atos 2, esse versículo não tem, de 46 e 47, quando fala da descida do Espírito Santo, o início da igreja, quando o Espírito Santo desceu, olha só, fala também, assim como ali tem a frase, que a igreja estava junto. Olha só, de novo, assim como o versículo falou de Jesus, que estava todos os dias no templo, olha de novo a Bíblia, a palavra de Deus, confirmando uma coisa para nós aí, o fato de estarmos juntos, o quê? Todos os dias. A gente precisa pensar um pouco nisso. A gente não pode pegar isso e jogar fora. Não deixe que o diabo coloque no seu coração agora, na sua mente agora, aquele pensamento, ele está querendo dizer que eu tenho que viver dentro da igreja? Ele está querendo dizer que eu tenho que morar dentro da igreja? Que eu tenho que ir lá todo dia? Se ele está falando, por que você não vai obedecer? Se você tem a convicção que é o Senhor Jesus que te direciona para estar na casa de Deus todos os dias, por que você não vem? Agora, eu não estou falando que isso é uma obrigação, não. Isso não é obrigação, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua motivação, e você tem que vir sim, com a motivação correta. É claro que se você não tiver a motivação correta, tiver a motivação errada e não tiver afim, é melhor que você não venha. Agora, a gente precisa pensar, o porquê que então a gente não tem a motivação de estar aqui? O porquê que nós não temos o prazer de estar aqui? Seria muito mais bonito se a gente não estivesse aqui, não porque a gente não queira, mas porque a gente não consiga. Que a gente queira, fala, nossa, eu quero estar lá, eu amo estar lá, por mim eu estaria lá, mas eu não consigo, eu não posso, não dá, eu não tenho condições, amém.
Agora o duro é quando você fala, não, eu não tenho prazer em ir para lá, eu não quero estar lá, está virando um fardo para mim estar na casa de Deus. Tem alguma coisa acontecendo de errado, e esse alguma coisa acontecendo de errado é com quem? É com Deus? Se está de errado é em nós, não é em Deus. Então a gente precisa pensar nisso. 2 passagens mostrando para nós o prazer de estar na casa do Senhor todos os dias. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, é todos os dias. Alegria que encha o nosso coração de estar na casa do Senhor todos os dias. A gente precisa pelo menos alimentar essa vontade. É isso que eu falei, às vezes você vai ter a vontade, às vezes não vai ter condições de fazer isso, mas pelo menos vai arder no seu coração, não, eu queria estar lá. Eu não posso, eu não consigo, mas o meu coração arde em vontade de estar na casa do Senhor todos os dias. Tem um verso agora muito conhecido, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo fica automático, né? E às vezes a gente não para pensar. Na verdade esse texto, esse contexto de Mateus 6, o subtítulo lá em algumas bíblias fala das preocupações da vida. E lá fala para você não se preocupar no que comer, no que beber, no que vestir. E depois de todo esse contexto ele vem falar então para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas aquelas coisas vos serão acrescentadas. Agora, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se não estar na casa de Deus? Como é que a gente pode buscar o reino de Deus? Como é que a gente pode colocar em primeiro lugar o reino de Deus, se não vindo na casa de Deus? Não tem muita lógica. Se você quer buscar o Senhor sem vir na casa de Deus, eu não vejo base bíblica, porque a Bíblia, ela não entra em contradição, amém? Todos concordam que a Bíblia não tem contradição? Se ela não tem contradição, por que então fala da comunhão, fala de estarmos juntos, de andarmos juntos? Não tem contradição. Aí você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sem vir na igreja? Vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sem ter prazer em estar na casa de Deus? Não tem lógica. Ah, mas o mais importante é o tempo a sós com Deus. É verdade. E o tempo a sós com Deus nem sempre é na igreja, pode realmente ser na sua casa. É verdade, eu concordo. Agora o seu tempo a sós com Deus não tem a ver com atitude. Eu estou falando aqui de atitude que nós temos que ter. A questão do seu tempo a sós com Deus é sua obrigação. Para você crescer, para você amadurecer na sua vida cristã, você tem que ter o seu tempo com o Senhor todos os dias, seja na sua casa, seja na igreja. Agora, qual a atitude que você está tendo com relação aos seus ministérios, com relação ao seu chamado? Quando eu digo atitude, é você levantar, sabe, ali da sua casa, do seu comodismo, e vir para a casa de Deus. Precisa ter atitude, sabe por quê? Em primeiro lugar é o tempo a sós com Deus, sim. Só que por isso que eu digo, a palavra não entra em contradição. E outro versículo fala que a fé sem obras, ela é o quê? A fé sem obras, ela é? Então você pode ter sua fé, ter seu TSD todos os dias, ter um conhecimento do Senhor, mas se você não tiver obra, se você não tiver atitude de se levantar e vir na casa de Deus, e ter prazer de estar na casa de Deus, pode estar sendo tudo nulo o que você está fazendo. Pode estar sendo morto o que você está fazendo. Então nós precisamos tomar atitude. A questão de conhecimento bíblico, o pastor Marcelo já falou várias vezes. Tem muita gente que nem é salvo, que está na mídia, que tem muito mais conhecimento da palavra do que eu e você juntos. E nem por isso ela é salva. Então, conhecimento, o seu tempo ali com Deus, tem gente lá que faz as suas orações e nem conhece a Deus. Ou não? Tem gente que você vai evangelizar, o cara fala, não, eu falo com Deus. Eu falo com Deus todos os dias. Mas cadê o fruto? Cadê a atitude?
Cadê o vir na casa de Deus? Cadê estar aqui conosco na comunhão? Cadê o fruto dessa atitude que nos mostra a dedicação e a própria salvação da pessoa? Senão o quê? Estando na casa de Deus. Então, não tem como você fazer isolar algumas ideias. Você tem que associar tudo. A palavra de Deus é uma só. Você tem que associar a intimidade, sim, tem que associar as obras, tem que associar a fé, tem que associar as suas atitudes, tem que associar tudo. E esse conjunto que vai dizer a sua vida cristã e que vai demonstrar uns aos outros os nossos frutos, porque pelos frutos conhecereis, certo? Amém? Final do versículo 34, nós lemos o 33, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, e depois ainda fala, no final do versículo 34, e basta a cada dia o seu mal. Por que eu estou dando destaque nessa frase? Porque a gente sabe, quando fala de vir na igreja, a gente sabe que tem dias, é isso que eu falo, a questão é você ter vontade de estar aqui, não é se você pode ou não pode, tem dia que você não vai poder. Só que basta a cada dia o seu próprio mal. Se hoje você não pode, você vai ficar triste, você não vai ficar contente porque você não pode. Se hoje você não pode, você não pode. Você conversa com Deus, fala: Deus, hoje eu não posso. Deus conhece seu coração, Ele te entende. Você tem uma obrigação de um ministério que você precisava estar aqui, avisa o seu líder. Líder, hoje eu não posso. Só que seu líder sabe que ele pode contar com você toda vez que ele precisar. Ele sabe disso porque ele conhece, porque ele vê os seus frutos. Ele não vê o seu coração, só o Senhor vê o seu coração, mas nós conseguimos enxergar os frutos. Então, basta cada dia o seu próprio mal. Não precisa tomar nenhuma atitude drástica de eu não vou nunca mais, ou então vou sempre. Não, basta a cada dia o seu próprio mal. O seu desejo, o seu coração tem que estar sim nesse prazer de estar na casa do Senhor. Mas a gente sabe que nem sempre na nossa humanidade, infelizmente, eu digo isso com sinceridade de coração, que eu tenho vontade mesmo, que infelizmente nós não vamos conseguir estar realmente todos os dias. Mas isso tem que estar aqui dentro. Essa motivação tem que estar aqui, de amar as coisas do Senhor e a casa do Senhor. Terceiro ponto, você pode obedecer a Deus e aos seus pais. Estou colocando aqui esse ponto falando dos pais terrenos, porque o texto nos mostra isso, e nós estamos falando aqui com jovens e alguns adolescentes que muitas vezes dependem dos seus pais ainda. E às vezes pode cair algumas contradições, né? Às vezes o pai não acompanha a ideia do filho, ou vice-versa. Ou então às vezes porque os pais não são cristãos, e às vezes não acompanha também a ideia, ou então são de outra igreja, fica complicado, não acompanha a ideia. Mas aqui no texto, Jesus Cristo nos mostra que você pode conseguir ser obediente aos dois, que você não tem desculpa nenhuma na palavra de Deus para ser desobediente a qualquer um dos dois. A palavra diz assim: desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. A versão que nós lemos, a primeira versão que nós lemos fala: e era-lhes obediente. Olha o exemplo maior aí. Nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo, com 12 anos, já dando aí o seu exemplo para todos nós. E a palavra diz que ele era obediente aos pais. Em primeiro lugar, nós vimos lá que ele foi obediente a quem? Que ele deu prioridade à vontade de quem? Do Pai Celestial. Então olha só e a Bíblia mais uma vez não entra em contradição. Então pensa comigo, ele deu prioridade à vontade do Pai, só que depois, na hora que os pais terrenos chegaram, ele foi obediente a quem? Aos pais terrenos. Então não venha dar desculpa, não venha dar desculpa para nenhum líder seu, que você desobedeceu um ao outro por causa de Deus, desobedeceu aos seus pais por causa de Deus, ou desobedeceu e vice-versa.
Você não tem autoridade na palavra do Senhor para ser desobediente nem a Deus e nem a seus pais. Porque o nosso exemplo, Jesus Cristo, está nos mostrando. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Isso é muito bonito também, né? A mãe de Jesus Cristo, ela mesma estava enxergando. Ela já sabia, né, da promessa desde o começo, mas ela mesma foi enxergando ali, conforme ele ia crescendo, as promessas na vida ali de Jesus Cristo. E ela guardava tudo isso no seu coração. Então nós vemos nessa parte que Jesus, ele nos demonstra um equilíbrio muito grande. Obedeceu aos dois, obedeceu a Deus, obedeceu aos pais. Busque esse equilíbrio e não use nada, nenhuma desculpa para ser desobediente a ninguém, nem aos seus pais, nem a Deus. Vou estender agora, nem a líder, nem a ninguém. Não seja desobediente, mas tenha realmente o exemplo do Senhor Jesus. E o quarto e último ponto: nós não entendemos o que Jesus nos diz acerca de compromisso. Olha o que diz o verso 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Quando Jesus deu a justificativa para os seus pais, eles não entenderam. Nós, muitas vezes, não conseguimos entender qual o tamanho do compromisso que Deus nos pede. Nós somos muito confusos. A nossa cabeça, ela não consegue entender até onde a gente deve ir. Por isso que eu falei, né? A gente fala às vezes de estar todos os dias na casa do Senhor, e é muito fácil na nossa cabeça já vir aquela questão do exagero. Ah, mas isso é exagero. Ou então não é exagero. Ah, não, mas eu tenho o meu pensamento. Para mim o certo é isso. Não, mas para o outro o certo é outro. Ah, cada um tem as suas verdades, né? Então, se você crê assim, fica com o seu. Se você crê assado, fica com o seu. E cada um fica com o seu. E eu quero trazer aqui, mesmo nós sendo ser humano falho, confuso, que a nossa cabeça não consegue entender muitas vezes esse compromisso que Deus pede para nós termos, mas que na verdade esse Deus, Ele não quer regras, Ele não quer fórmulas, Ele não quer maneiras, Ele não quer formato, porque a nossa cabeça é isso. Então se você crê nesse formato, amém, Deus vai se alegrar com o seu coração. E você crê no outro formato, então fica com o seu, que Deus vai se alegrar com o seu formato. Aí quando nós falamos muitas vezes de compromisso, por exemplo, de ministério, de trabalho na casa de Deus, aí vários já devem ter ouvido pregações, né, que mostra um triângulo de prioridades, que é Deus, família, depois ministério, depois trabalho, depois ministério. É uma regra, é uma forma, é um método. Aí o outro vem e fala, não, é um círculo, não é uma pirâmide, é Jesus no centro e tudo em volta, convergindo para Jesus que está no centro. E eu não estou aqui falando que nenhum está errado, tá? Eu nem quero entrar nesse assunto, até porque nossos pastores aqui da igreja já pregaram sobre isso. Então eu não vou entrar nesse assunto do que é certo ou do que é errado. Mas o que eu quero trazer é que para o Senhor, o mais importante não é sua regra, não é o seu método, não é a sua fórmula, mas é o seu coração e aquilo que Ele está enxergando da sua vontade, do seu compromisso em fazer aquilo que Ele já colocou para você fazer. Deus já colocou no seu coração o tamanho do compromisso que você precisa ter. Por que você não está obedecendo? Se Ele já te mostrou que o seu ministério é esse, que o que você tem que fazer é isso, e Ele está demonstrando para muitos aqui, está tocando para muitos aqui essa questão que a palavra fala de estar todos os dias na casa de Deus. Tem muitos aqui que estão incomodados com essa palavra, e Deus está te mostrando, o Espírito Santo está dirigindo, e você não obedece.
Ele quer saber da sua dedicação, do seu compromisso, porque Ele conhece o seu coração. Jeremias 48:10, que fala: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente. Eu não posso julgar o seu coração, a não ser que seja minha função fazer isso. Pelos seus frutos o conhecereis. Mas nós não podemos julgar uns aos outros se você faz o seu trabalho não relaxadamente. Mas você com o Senhor tem que saber, porque o próprio Deus já colocou no seu coração o compromisso que você deve ter. O próprio Deus já colocou no seu coração o seu ministério. O próprio Deus está te falando, está te mostrando. E nós estamos fugindo. Às vezes a gente foge de propósito. A gente sabe aonde é que Deus quer que a gente esteja. A gente sabe que Deus está chamando para vir, para fazer alguma coisa a mais daquilo que a gente tem feito. Mas a nossa carne é fraca, né? Fazer o quê? A nossa carne não pede isso. É muito mais fácil fazer o quê? Ir para onde a carne está pedindo. E um dia que você sabe que você não pode, mas eu vou dormir um pouco a mais, ao invés de ir na igreja num domingo de manhã. É exagerado, né? Vir de manhã à noite. A palavra é a mesma, né? Só que antes, quando a palavra não era a mesma, não vinha do mesmo jeito. Ou não? E aí fica pesado agora. É muito culto. É muito culto. A igreja tem muita coisa. E aí, como é que está o seu foco? E a gente se preocupa no método, na regra. Não, porque eu creio nessa regra aqui, ó. Então já que eu creio nessa regra, por isso que eu estou agindo assim. Tenha seu coração aberto para mudanças. Você está numa igreja que mudou muito. Você está numa igreja que quem está aqui há pouco mais de 5, 6 anos, fora quem está há muito mais, mas quem está aqui há 5, 6 anos já pôde ver uma mudança muito grande na vida dessa igreja. Isso começa na vida do pastor Marcelo. Eu até hoje tenho muita dificuldade com mudanças, mas tenho aprendido muito ainda. Deus tem falado muito comigo com relação a isso. Então abre o seu coração. Você está numa igreja que mudou muito e vai mudar muito ainda. Então abre o seu coração para mudanças. Abre o seu coração para que Deus te mostre alguma coisa diferente, que fuja dessa regra que está na sua cabeça, que você nem sabe se é certo, porque um dia você ouviu falar que era assim, e aí você se apoia agora nessa regra, nesse método, que de repente Deus vai mudar isso. Deus já mudou tantas coisas. O próprio Deus já mudou tantas coisas na sua própria vida. Às vezes na nossa vida a gente até quer mudança, né? Nas nossas coisas particulares, né? O nosso serviço a gente quer mudança toda hora, né? De salário principalmente. A gente quer mudança de salário, quer mudança de cargo, quer mudança, né, daquilo que vai ser fera, né? Agora, mudanças espirituais a gente não quer. Mudanças que vão trazer um avivamento para a vida da tua igreja, que deveria ser primeiro lugar na sua vida, aí a gente não quer. Para concluir, eu já disse aqui que das programações da igreja, que realmente Deus tem me dado muito prazer, tem muita coisa, tem alvorada, culto, célula, escola de profeta, ensaios, muita coisa que a igreja tem. Às vezes a gente quer um pouco mais do Senhor e não sabe porque Ele não está dando, e a tua igreja te oferece um mundo de coisas, e a gente vem em tão pouco daquilo que a gente pode, e quer mais de Deus, quer ser tocado, quer a presença do Espírito Santo, quer ser usado nos dons, e não vem na casa de Deus, não tem prazer em estar na casa de Deus. Eu quero dar mais uma vez um exemplo meu particular. Para quem estava aqui na minha ordenação há 2 semanas atrás, já ouviu. Eu vou falar de novo, que foi uma coisa muito interessante. Na verdade foi até o Gi que me lembrou. Eu nem estava lembrando de dar esse testemunho de novo. E tem tudo a ver com a palavra. Mas na minha vida, eu estava falando na minha ordenação, né, 2 semanas atrás, sobre a questão de certeza de chamado, né, do ministério.
que Deus colocou no meu coração. E eu dei o exemplo de quando eu era pequeno, que eu era novinho. Eu não lembro ao certo, mas devia ter uns 7 anos de idade. E eu falava para meus pais que eu queria ser 3 coisas na vida. Que eu queria ser pastor, presidente e jogador de futebol. E aí meus pais começaram a me ensinar que não tinha jeito. Não tinha como você ser 3 coisas, né? Então escolhe uma dessas coisas para você poder seguir. O primeiro que eu eliminei foi pastor. Depois eu eliminei presidente, que eram 2 coisas muito difíceis. E fui querer ser jogador de futebol. E meu pai gostava muito de futebol, então me incentivava, escolinha daqui, escolinha dali, tal. E de repente eu estava numa escolinha e treinando, e muito feliz por estar treinando lá, tal. E os campeonatos todos de criança era tudo domingo de manhã. E aí aquilo começou já a preocupar o meu coração, porque eu sabia que domingo de manhã tinha escola bíblica, com 7 anos de idade. E aí chegou a hora. Chegou um dia, vou confessar que eu nunca fui titular, muito bom assim, né? Mas eu estava lá no meio. E um dia me chamaram para entrar no campeonato. Aí eu fiquei feliz da vida, mas era domingo de manhã. E aí eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado. Mais preocupado do que muitos adultos. E aí eu fui falar com meu pai, perguntar para ele o que eu fazia. Gostava tanto daquilo, e agora? Ia deixar de ir na igreja? E aí meu pai falou o seguinte: se você quiser ser um jogador de futebol, quiser seguir isso na sua carreira de verdade mesmo, e até o fim, aí não tem problema. Aí você pode até faltar, a gente vai dar apoio, mas se você tiver certeza que é isso que você quer. Agora, se você não tiver certeza, aí você não deixa, aí você vai para a igreja. E eu não pensei muito, a minha decisão foi vir para a igreja. E eu larguei aquilo, com 7 anos de idade, para ter prazer em estar na casa do Pai. Isso precisa incomodar o seu coração, assim como incomodou o meu, assim como me incomoda até hoje, de enxergar tantas vezes nossas prioridades invertidas, prioridades erradas, prioridades sem consultar o Senhor, sem buscar no Senhor o que é para ser feito, qual a atitude a ser tomada. Para finalizar, último versículo. Esse versículo para mim foi muito bonito aqui, a palavra de Deus nos Salmos. Se você já quiser entrar em espírito de oração, depois nós vamos estar louvando ao Senhor. E eu vou pedir para você estar aqui na frente. Se essa palavra tocou o seu coração, se não precisa vir. Se essa palavra te incomodou de alguma maneira, o altar vai estar aqui. E esse versículo fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém?